Soltou para Tite, inventou. É gol! Salve, salve, meus amigos! Deixem o like neste vídeo porque a gente vai falar sobre a boa entrevista coletiva concedida pelo vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, logo após a apresentação do jogador Léo Ortiz, que fez algumas revelações de bastidores sobre as quais a gente vai falar mais adiante neste vídeo. Bom, mas Marcos Braz falou e abriu o jogo, né, sobre novos reforços, a possibilidade de novos reforços no Flamengo, né? E falou que o Flamengo vai tentar a contratação de jogadores, né? E lembrou aquela história a qual a gente se referiu no vídeo anterior, né? Sobre a tentativa de contratação de jogadores que estejam disputando campeonatos estaduais. Existe uma brecha na legislação do futebol brasileiro para a contratação por times de séries A e B, o Flamengo está na série A, de jogadores que estejam disputando ou tenham disputado campeonatos estaduais entre os dias 1º e 19 de abril. Então o Flamengo pode fazer ainda contratações mais adiante, desde que, eu repito, esse jogador tenha disputado ao menos uma partida de campeonato estadual, tá? Então ele falou que é difícil, mas que o Flamengo vai tentar a contratação de um jogador. E esse jogador deve ser, pelo menos que o Flamengo vai tentar, um meio-campista, né? Vale lembrar que a Copa América, né, vai dizimar o meio de campo do Flamengo durante a disputa dessa competição, e o absurdo que é o fato de o Campeonato Brasileiro não parar. E aí o Flamengo, evidentemente, vai tentar a contratação de um jogador para esta posição, né? Não necessariamente de um volante, mas um jogador de meio de campo. Este vídeo tem um oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site KTO.com, meu camarada? Então você que não sabe o que está perdendo. Entre agora no site KTO.com, faça o seu registro e quando você o fizer, você vai colocar o meu cupom que é Bernardo, tá? Colocando o meu cupom Bernardo, eu lhe dou 20% de bônus em relação ao valor que você depositar. Isso vale em depósitos, para depósitos até R$100, tá bom? E só no primeiro depósito. Então, depositou uma vez, eu vou lhe dar 20% de bônus em relação a esse valor. É óbvio que você vai usar esse crédito, esse bônus, para fazer a sua fezinha no site KTO.com, tá? E as melhores odds do mercado eu posto diariamente no meu Instagram, que é @BernardoAqui. Então, siga-me no Instagram, nos stories, diariamente eu coloco as melhores odds do mercado para você. Continuando aqui a falar sobre Flamengo, né? Então, assim, existe uma possibilidade de o Flamengo contratar um jogador para essa próxima janela, essa pequena próxima janela, com restrições que vai vigorar entre os dias 1º e 19 de abril, tá? Aí o Flamengo pode, por exemplo, inscrever o jogador na fase de grupos da Copa Libertadores da América, tá bom? Falando aqui sobre o Léo Ortiz, disse que o Tite foi importantíssimo na contratação dele, existe uma relação muito legal ali, e falou que está pronto para jogar contra o Fluminense, se for o caso. Eu não acredito, eu não tenho informação, confesso a você, que o Léo Ortiz será titular do Flamengo nessa partida, até pelo fato de ter chegado agora. Pode ir para o banco de reservas, deve ser relacionado, mas não deve ser titular neste jogo, tá? Agora, é muito importante, né, que o jogador chegue com a confiança do técnico, e o Marcos Braz falou sobre isso, né? Os 3 jogadores que chegaram, Matias Vinha, De La Cruz e Léo Ortiz, foram os pedidos do técnico Tite para esta temporada. Então, existe uma sintonia ali entre direção e o técnico, o departamento técnico de futebol do Flamengo, como tem que ser, né? Afinal de contas, é uma unidade, certamente uma unidade, uma coisa única, né? O departamento de futebol e os profissionais que trabalham com o campo, né? Então, é muito legal que haja esse diálogo e esse mesmo pensamento, né, de jogadores que vêm ao Flamengo, por exemplo, tá bom?
Eu queria falar mais sobre essa, até o Braz falou sobre isso, talvez não tenha tanta audiência falar sobre isso, mas eu queria falar mais sobre essa sacanagem que é o fato de o Campeonato Brasileiro não ser paralisado durante a disputa da Copa América. São 9 rodadas, ou seja, 27 pontos. O Bruno Spindel também falou bastante sobre isso nessa entrevista coletiva. E é um absurdo, gente. Existe um precedente, isso que me incomoda mais. Existe um precedente no calendário que foi 2019, quando o Campeonato Brasileiro foi paralisado para a disputa da Copa América, só que naquela época a Copa América foi disputada no Brasil. O Brasil, inclusive, foi campeão derrotando o Peru no Maracanã por 3-1, né? Então, assim, peraí, se valia lá, por que não pode valer hoje? O que o Flamengo vai fazer, por exemplo, com a sua lateral esquerda, já que os dois jogadores devem ser convocados para a disputa da Copa América? Ayrton Lucas, do Flamengo, e Matias Vinha. Ayrton Lucas pela seleção brasileira, os dois são jogadores do Flamengo, e Matias Vinha pela seleção uruguaia. Eu acho uma senhora sacanagem o que está sendo feito. Isso prejudica o campeonato, tá? E como disse o Bruno Spindel, rasga a isonomia da competição, porque o time mais forte acaba sendo prejudicado. E aí começa a ir atrás de jogadores medianos. Não que o Flamengo vá atrás de jogadores medianos, mas que não vão ser convocados por suas seleções, né? Dessa forma, você vai atrás do Maicon, por exemplo, que é um jogador apenas mediano, mas que não vai ser convocado por nenhuma seleção para a disputa da Copa América. Está errado isso. Isso aí é o poste fazendo xixi no cachorro, né? Você acaba sendo privado de reforçar o seu time com os melhores jogadores, porque esses jogadores não terão a condição de disputarem o Campeonato Brasileiro, boa parte dele, 1/4 do Campeonato Brasileiro, pelo seu clube, ou pelos seus clubes. Eu não falo só em relação ao Flamengo, eu falo sobre outros clubes do futebol brasileiro também. É uma senhora sacanagem. E lembrando que por ter um poder aquisitivo melhor em relação aos seus vizinhos, o futebol brasileiro acaba contratando mais jogadores da América do Sul. Aliás, o Marcos Braz falou sobre isso também, sobre o scout do Flamengo, né? Que vai atrás de jogadores jovens nos outros países sul-americanos. Ele citou Uruguai e Argentina, por exemplo, mas que ali existe uma forte concorrência de clubes europeus que também fazem trabalho de scout com jogadores mais jovens de outros países sul-americanos. Tá bom? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.